Olá, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui em mais um ILESP Talks. ILESP, Instituto de Lideranças Empresariais de São Paulo. O seu novo parceiro na expansão dos seus negócios e da sua empresa. Hoje vamos receber, com muito prazer, o Dr. Roberto Codorniz. Nós vamos conversar sobre alguns temas muito importantes aqui para o nosso querido Brasil. Ele vai nos esclarecer aqui sobre vários fatores que hoje estão aqui envolvendo o crescimento do nosso país. Doutor Roberto Codorniz, muito obrigado por estar aqui no ILESP Talks. Bom, primeiramente, César, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra aí participar do ILESP Talks, aí com todos os associados, com todos vocês. Fica aqui desde já meu agradecimento a todos vocês, a toda a disponibilidade e ao convite. Boa noite a todos. Legal. Estamos juntos aqui. Os associados do ILESP não precisam se preocupar, depois a gente vai deixar essa entrevista aqui disponível aqui no Instagram do ILESP. Doutor Roberto Codorniz, é assim. Qual é a sua área de atuação dentro do direito? Minha área de atuação eu sou especialista em direito tributário, né? E aí, compreendido tudo, né? Tanto a parte de consultoria quanto a parte de contencioso administrativo, contencioso judicial, enfim, desde que me formei há mais de 10 anos, me especializo nessas áreas, gosto muito de debater, de questões tributárias, enfim, estão no meu sangue. Enfim, essa é a minha área principal de atuação. O Brasil hoje é um país que, poderíamos dizer, está avançado no direito tributário, ou estamos atrasados? Olha, César, a gente tem hoje um problema muito sério no Brasil, que o Brasil, ele hoje um país grande, que tem problemas estruturais, tributa como gente grande, mas num sistema altamente complexo. Então, tributa como se fosse país desenvolvido. A gente tem aí uma carga tributária relativa aí de mais ou menos uns 34%, 35% do PIB. A gente tributa como os Estados Unidos tributa. Só que o nosso sistema tributário, ele é caótico. Então, hoje, a gente tem uma oportunidade muito única, né, de poder mudar isso. Poder, através de uma reforma tributária, propor uma mudança. A gente está num momento muito propício, né? É muito engraçado observar como nós temos hoje 3 grandes propostas de reforma tributária no Congresso em discussão, né? Agora, com a CBS do governo federal, nós temos 3 principais, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos num momento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu decidir muitos casos que estavam represados com eles em matéria tributária. Então nós temos aí um momento particularmente interessante para quem trabalha nessa área, para as empresas que convivem com uma carga tributária elevada, tal, que é um Supremo gerando muita insegurança jurídica nas suas decisões, algumas decisões que contrariam um pouco a lógica e não criam um certo ambiente de previsibilidade para os negócios, ao mesmo tempo em que nós temos a possibilidade de solucionar os problemas estruturais do nosso sistema tributário atual, que são as reformas que estão no Congresso Nacional. Então, se você me permite, César, eu gostaria aqui só de pontuar, antes de tratar um pouquinho dessas reformas tributárias, queria só pontuar aqui alguns dos problemas que nós temos hoje no nosso sistema tributário, que são até de certo ponto de conhecimento dos nossos ouvintes, de quem está nos assistindo agora, mas que tornam o sistema extremamente caótico. Então, por exemplo, quando a gente pensa num sistema para o século XXI, num sistema adaptado para serviços digitais, para o ambiente em que você tem muito mais bens intangíveis do que tangíveis, né? A importância aí da economia digital, que já transformou a economia tradicional em uma economia digital, muitas compras online, muitos produtos que são digitais, por exemplo, vamos pensar aí no streaming e tudo mais. Essa realidade é totalmente
totalmente desatualizada em relação ao nosso, está muito à frente do nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário foi concebido nas décadas de 60, 70 e nós ainda estamos brigando para saber o que está embaixo do ISS, Imposto sobre Serviços, o que é mercadoria, está sendo tributado pelo ICMS, e quando a gente tem um bem digital, né, que é natureza intangível, uma mercadoria digital, a gente não sabe se está sujeito ao ICMS, ao ISS, e todas essas discussões acabam indo para o Supremo Tribunal Federal. Então, as propostas que a gente tem hoje em mesa visam justamente resolver essa situação, né? Não deixar que nada escape à incidência da tributação sobre o consumo. Mas, enfim, o nosso sistema tributário, o caos dele certamente não para por aí. A gente tem um sistema também altamente desequilibrado, em que a União, ela hoje é responsável, aí ela tem competência para instituir contribuições, os estados e municípios não necessariamente têm as mesmas competências da União, então a União ela vai instituindo contribuições, que é uma categoria tributária aí, e com isso vai aumentando as suas arrecadações. Ela não é obrigada a repartir o resultado dessas contribuições com estados e municípios, né? Então, hoje, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, são exemplos de contribuições que ficam represadas na mão da União. Então, você tem um desequilíbrio aí no federalismo, né, brasileiro, por conta dessa capacidade que a União tem e os estados e municípios não têm de criar contribuições sobre várias materialidades, né? E por incrível que pareça, né, quando a gente pensa em um país que quer se desenvolver, a gente tem que pensar no sistema tributário que induza a exportação, né? Então talvez essa seja a preocupação de alguns dos nossos ouvintes aqui, empresas exportadoras e tal, mas para que você induza a exportação, o que a gente fala é que o sistema tributário ele tem que garantir que todo tributo incidente na cadeia econômica seja ressarcido quando o bem for destinado à exportação. É o que a gente chama de princípio do destino no comércio internacional, né? Eu exonero a tributação no estado de origem para que o bem seja tributado no estado de destino, porque ele será, pelo imposto de importação local, por todas as taxas que incidem na importação. E o sistema brasileiro, ele tem o caos dele é muito no sentido de que ele não consegue lidar com mecanismos rápidos de ressarcimento ou compensação dos tributos, né? Então nós temos um sistema em que quem é obrigado a garantir a compensação, o aproveitamento desses tributos incidentes na cadeia é o Estado exportador, só que a maior parte dos nossos estados exportadores são pobres. E eles não querem devolver esse ICMS todo que fica na cadeia. Então eles começam a criar sistemas, expedientes burocráticos que vão amarrando e dificultando a possibilidade de você poder usar esse tributo. Então nós não temos um sistema que consegue exonerar as exportações plenamente para que você possa tributar no destino. Esse é um problema aí muito grave também do sistema brasileiro. E por incrível que pareça, o sistema brasileiro, ao invés de incentivar, né, a compra de mercadorias de um estado vizinho, né, do mercado interno, fomentando a indústria nacional, ela fomenta a importação, porque a importação está sujeita a uma alíquota de ICMS de 18%, ao passo em que uma operação interestadual eu tenho uma alíquota repartida entre o estado de destino e o estado de origem. Então o sistema brasileiro é um verdadeiro caos, fora a guerra fiscal, que todos conhecem, né? Que é muito causada porque nós adotamos não o princípio do destino no mercado interno, tal como o IVA europeu tem, por princípio, né? Mas nós adotamos um sistema que um sistema em que eu tenho a tributação na origem e em algumas situações do destino, quando a tributação quando você tem transações interestaduais, fomentando aí a nossa guerra fiscal, né? Então, esses são claro, e além da tal regressividade do sistema que muito se fala, que é justamente o fato de que, como a tributação está muito pautada no consumo, quem ganha menos e consome quase tudo do que ganha, acaba pagando relativamente mais em relação à sua renda, né? A pessoa que ganha mais, ela pode poupar. Quando ela poupa, ela vai lá, aplica
aplicações em renda fixa, renda variável, tem uma alíquota específica para isso, geralmente regressiva ao longo do tempo. Quanto mais dura a aplicação, menor é a alíquota. E ao poupar e aplicar, ele não destina ao consumo. Como não destina ao consumo, a parcela da renda que é destinada ao consumo, ela é muito menor do que a renda total dessa pessoa que tem uma renda mais alta, né, uma classe mais alta. E, nesse sentido, ela acaba pagando, se você for analisar, fazer uma foto da pessoa por mês, ela acaba pagando muito menos do que o pobre que gasta tudo que ganha com o consumo e está sujeito às mesmas alíquotas de ICMS, IPI, toda a tributação. Então, esse é um problema muito grave do Brasil. Então, dito isso, que todos já conhecem, nós temos hoje na mesa 3 grandes propostas. Duas propostas que têm por finalidade a criação de um IVA, né, federal, ou um IVA dual, que no caso seria a proposta que hoje veio que está no Senado, ou então uma proposta que é a terceira proposta, que é uma proposta um pouco mais tímida, que é no sentido de instituir uma contribuição sobre bens e serviços, para unificar o PIS e a COFINS. Né? É uma proposta muito mais tímida porque não mexe nos problemas relacionados ao ICMS, ISS, todos os outros tributos, né? Muito embora vise aí também uma simplificação. Então, o que a gente pode, a principal proposta, que tem mais, digamos assim, aí, nela que eu vou falar um pouquinho mais, que tem um pouco mais de chance, né, de passar e que a gente ouve, né, que realmente o ânimo do Congresso Nacional para aprová-la é bastante elevado, muito embora reforma tributária exija um esforço de coordenação política enorme. Não é nada fácil negociar, não é nada fácil conseguir emplacar, mas a que tem mais proeminência, digamos assim, um futuro talvez mais promissor, é a PEC 45, né? Que já foi aprovada pela CCJ e está no momento aguardando a apresentação do relatório da comissão especial. Essa PEC, ela tem uma proposta mais abrangente justamente de você substituir todos os tributos que hoje incidem sobre o consumo, né, tanto em nível federal, estadual e municipal, pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, ela quer substituir IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS por um único IBS que vai ter uma única alíquota, mas dentro dessa alíquota, estados, municípios e a União Federal vão ter as suas alíquotas, a sua parcela dessas alíquotas, né? O objetivo desse IVA desse IBS, né, que é inspirado no IVA europeu, é justamente implementar o princípio do destino para acabar com a guerra fiscal e acabar com todos os incentivos fiscais. Esse é um ponto muito polêmico desse projeto, porque ao mesmo tempo que hoje ele acaba com muitas das renúncias tributárias que nós temos no Brasil por conta da concessão de benefícios fiscais, créditos presumidos, que dão um tratamento privilegiado para um determinado setor, ele também acabar com muitos desses benefícios pode ser uma coisa boa, porque envolve um ingresso de receita muito grande para o Estado, mas pode ser também uma coisa muito ruim, à medida em que você tira do Estado a capacidade, um instrumento de política tributária de indução de desenvolvimento de alguns setores, né? Então a gente tem muita polêmica envolvendo a proposta da PEC 45, no que diz respeito, por exemplo, a setores agrícolas, ao setor de serviço. O setor agrícola, por exemplo, do agronegócio, exige, por exemplo, um cuidado específico nesse setor, por conta das características do setor. Ele sofre oscilações climáticas, diferentes produções, a depender da época do ano, a depender das condições climáticas de um ano, se chove muito, chove pouco. Quer dizer, é um setor que, historicamente, sempre demandou um cuidado adicional. E isso é igualmente verdade nesse momento que a gente vive. O problema é que as propostas elas visam fazer um corte e tratar todos os setores da mesma forma. É algo bom, como eu disse, porque acaba com privilégios. Se você analisar hoje a legislação de PIS e COFINS, ela é uma colcha de retalhos em que você tem privilégios para os mais variados setores, fruto de muita negociação com o Congresso desses setores,
mas que não tem uma justificativa tão razoável. É muito mais um privilégio concedido para essas empresas e que acaba, claro, gerando um custo, né, para o Estado ao não arrecadar aquele valor muito grande. Mas, ao mesmo tempo, acaba com as formas do Estado de intervir no domínio econômico, naquilo que ele realmente precisa para atender um setor que demanda um tratamento realmente diferenciado, sob pena dele sofrer muito com um tratamento tributário que vai ser dado para os outros contribuintes, né? Então, a gente tem aí, hoje, a virtude, né, que a gente pode dizer da reforma, da proposta de reforma da PEC 45, é sem dúvida nenhuma a simplificação, a transparência ao não ser concedido vários benefícios fiscais que você não sabe para onde vai esse dinheiro, você não sabe exatamente por que a arrecadação não está alta. Então, você tem um mecanismo de simplificação e transparência e, de fim, potencial fim da guerra fiscal. Tem virtudes. Tem preocupações, César. Tem muitas preocupações. O problema da reforma, da proposta, é que a gente tem uma transição muito longa, né? E um papel, aí estão previstos mais ou menos 8 anos de transição, né, por meio dessa emenda constitucional. E como a gente fala de uma emenda constitucional, a gente tem um problema adicional que a emenda delega muita coisa para a lei complementar. E a gente não sabe quando vai vir essa lei complementar, qual é a facilidade, qual a dificuldade que se tem para conseguir aprovar essa lei complementar dispondo sobre várias questões da reforma. Então nós temos aí várias dificuldades, né? Há também questões de o que fazer, por exemplo, com o saldo credor acumulado de ICMS que se tem hoje, então, e de IPI também. Então essa é uma pergunta que a reforma não traz uma segurança jurídica, no sentido de eu vou perder isso da noite para o dia, ou eu vou trazer isso para o novo regime. Como que isso vai ser disciplinado? Talvez seja até uma questão de lei, não uma questão que há de ser respondida agora, mas isso gera insegurança jurídica, né? Então a gente tem aí várias dificuldades, né, que a gente vai ter, mas uma grande oportunidade, César, que é justamente de poder realmente melhorar o sistema tributário do Brasil. A gente tem um ânimo político muito bom hoje para que isso aconteça e a necessidade de que isso aconteça para que as empresas tenham um pouco mais de previsibilidade, segurança, não tenha tantas obrigações acessórias, que eu sei que são muitas declarações, são muitas obrigações perante o fisco. O custo de conformidade que se fala hoje é muito alto. O Brasil, se não me engano, um levantamento feito por uma auditoria, uma empresa de auditoria grande, mostra que o Brasil ele tem disparado o país que mais tem horas expendidas justamente no cumprimento dessas obrigações acessórias. Então, isso é algo muito, muito complicado hoje, que atravanca muito o desenvolvimento no país. Na sua opinião, doutor Roberto Codorniz, qual é o percentual dentro do nosso Congresso que realmente está compromissado com essa nova PEC? Então, nós temos lá 531, é isso mesmo? Quantos deles realmente enxergam esta possibilidade de melhorar aí o desempenho tributário do Brasil e vão votar a favor? Olha, é muito difícil, César, é muito difícil estimar esse tipo de coisa, mas o que eu posso dizer é que tem pressão da sociedade, tem pressão de governadores, de prefeitos para que isso aconteça. A grande questão a gente até vê pelas propostas de emenda que você tem as PECs, né, que estão aí em discussão. A grande dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a questão dos benefícios fiscais. Muitos deles querem, como a PEC 45 ela não prevê a possibilidade da concessão de nenhum benefício fiscal, muitas propostas vêm justamente querer trazer a possibilidade disso ser feito via lei complementar, que é algo que se faz presente na proposta no Senado, na PEC 110. Então lá é possível, porém, observadas as balizas da Constituição e, claro, via lei complementar, tornando o sistema realmente difícil
de você conseguir, instituir benefícios nesse caso, né? Mas eu creio que seja possível, inclusive, passar não será apenas uma dessas propostas que vai passar, é possível que passem mais de uma ao mesmo tempo. É possível que o CBS venha a ser utilizado no curto prazo, já que a gente tem uma transição de 8 anos, né, para o sistema do IBS, e que depois a gente tenha aí então um IBS que venha a ficar definitivamente, enfim. Agora, tem muitas questões que a gente tem que resolver. E também tem problemas quando a gente olha do ponto de vista da analisação do imposto de renda, né? Já que a gente falou de regressividade, aqui também tem um desafio, né? O imposto de renda hoje ele tem uma alíquota muito alta para a pessoa jurídica, é de 34%. Na verdade, é 25% de imposto de renda e 9% de contribuição social. O grande problema é que os países hoje estão no movimento de declínio dessa alíquota da tributação corporativa. Porque uma alíquota muito alta afasta a entrada de capitais estrangeiros. Então, é um desincentivo à entrada de capital estrangeiro. Então, hoje os países estão descendo para um patamar de 20%, 21%. Né? Basta a gente ver a reforma que os Estados Unidos fez recentemente, a reforma Trump no sistema tributário. Então, isso é um desafio também para o Brasil. O Brasil vai ter, em algum momento, que baixar essa alíquota corporativa e talvez o preço disso seja justamente, talvez o grande preço disso seja acabar com a isenção de lucros e dividendos que a gente tem hoje. Não dá para negar que muito do que a gente vê, né, dos debates sobre o fim da isenção de lucros e dividendos está muito relacionado aos planejamentos que são feitos, né, pelas pessoas ao adotar o lucro presumido combinado com essa isenção de lucros e dividendos, ela acaba tendo uma tributação menor ainda da empresa. Então esse é um desafio também, né? A gente vai ter que lidar com isso em algum momento. Tem muita coisa para mudar nesse país. Esse quantos impostos um empreendedor hoje precisa se preparar, caso ele tenha uma empresa, vai montar uma empresa? Quantos impostos hoje o brasileiro paga? São diversos. Você vai criar uma empresa, vai no mínimo pagar aí IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ISS ou ICMS, depende da operação, IPI, se for uma empresa que industrializa. Se for uma importadora, então vai ter que pagar muitos tributos aduaneiros. A carga tributária é muito alta. E o problema maior... Chegamos a 8 já aqui. Não, chegamos a 8. Se tiver o imposto operação único, de crédito... essa questão teve um tempo, doutor Roberto Codonês, que a gente levantou aqui uma conversa sobre o imposto único e tal, que ele poderia ser muito útil ao Brasil. Qual é a sua visão sobre isso? O imposto único, ele é fácil de manejar, né? Na forma de uma CPMF e tal. Ele é muito fácil de ser administrado, porque você atribui a responsabilidade pelo recolhimento dele a uma instituição financeira e o Estado só colhe os benefícios dele. O grande problema é que ele é cumulativo. Então ele induz as pessoas, no limite, a não realizarem transações pelo ambiente bancário. E cumulatividade... Então, um cheque, por exemplo, pode rodar em 10, 20 mãos, é isso? Você acaba tendo uma distorção econômica. Você acaba induzindo facilmente que as pessoas saiam do meio oficial, né, e passem a fazer transações inoficiais, né, enfim, em dinheiro, entre outras coisas. E o potencial arrecadador talvez não seja tão alto. Se a alíquota for muito alta, então a indução para você sair do sistema oficial ela é muito grande, gerando, como eu disse, esse efeito de cumulatividade, né? Só para dizer, tributos cumulativos, eles acabam gerando uma distorção econômica, né? Eles induzem várias concentrações de mercado e etc. e tal. Então, por exemplo, se a gente imagina uma cadeia econômica sujeita ao ICMS, com um ICMS que seja cumulativo, que não tenha o mecanismo de crédito que a gente tem hoje, o que acontece? O varejista e por exemplo, o distribuidor, eles têm um incentivo para virar uma coisa só, porque aí a cadeia vai sofrer uma tributação menor.
né? Agora, quando o imposto é não cumulativo, então eu não tenho essa indução. Eu posso ter quantos elos eu quiser, o que importa é que eu sempre vou tributar o valor agregado na sua exata proporção. Então é por isso que é importante a gente ter sempre tributos, né, que sejam não cumulativos, para que você não gere uma distorção de mercado. Isso é bastante importante, e isso é uma das críticas que vem sendo feito ao imposto único. Eu tendo a acreditar o seguinte, que quando a solução é muito, muito simples para um problema muito complexo, a gente tem que desconfiar um pouco, sabe? E essa crítica se aplica, inclusive, para a PEC 45. A PEC 45, ela tenta matar com um golpe só todos os problemas relacionados ao sistema atual, só que ela não vê que, em muitos casos, é importante você ter incentivos fiscais. Só que não incentivos fiscais sendo concedidos à torta. Assim, de forma pensada, com uma certa finalidade, obedecidos os princípios da proporcionalidade e tudo mais. Então, isso é algo importante, a gente sempre tem em mente. Agora, é difícil a gente imaginar que haja um remédio que seja o fim de todos os males para o nosso sistema tributário caótico, né? Geralmente Mas isso a não gente não pode acontece. parar, a gente não pode parar de tentar, né? Nós temos uma pergunta aqui, doutor Roberto Claro, claro. Codorniz, está aqui da Três Uniformes. Deve ser uma empresa que fabrica uniformes, né? Bacana esse número 3 aí. Ele pergunta aqui assim, o Pix poderá mudar o comércio em geral? O doutor acha que eles vão tributar o Pix? Ele está querendo dizer a proposta da emenda constitucional? Não, eu acho que... Eu acredito que sim, eu acredito que... não, eu acredito que o grande problema na verdade é o seguinte, se a empresa estiver no simples e no presumido, o simples e o presumido vão ser mantidos com um mecanismo, claro, de indução aí do pequeno, de favorecimento do pequeno e do médio empresário, né? Dando a ele uma condição um pouco mais fácil, como opção fiscal que é, para ele poder se desenvolver. Agora, a emenda constitucional, o novo sistema, visa, na verdade, substituir o sistema atual. Né? E substituir o sistema atual de uma forma que seja acabando com distorções. Então, eu acredito que, para quem presta serviço, estão fazendo estimativas de que a carga tributária vai aumentar sobre o setor de serviços. Porque eu não vou mais ter uma alíquota de 5% de ISS como eu tenho hoje, vou ter uma alíquota superior, que vai ser a alíquota do IBS. que já é uma dificuldade hoje, quem presta serviço, né, arcar com essas alíquotas todas. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Existe algum tema, doutor Roberto Codorniz, que nós não abordamos aqui, que o doutor gostaria de ressaltar como um encerramento da nossa entrevista aqui no ILESP Talks? Eu gostaria apenas de destacar as pessoas que estão nos assistindo que, bom, enfim, a proposta de reforma tributária ela é boa, ela tem desafios, mas ela traz um grande aprimoramento do sistema, que é necessário, e esse é o momento certo da gente poder entrar nisso, da gente poder realmente investir em uma alteração mais profunda, mais estrutural do nosso sistema. Por isso eu queria só destacar que esse também é um momento muito propício no STF em relação a diversas temáticas que estão sendo discutidas. O contribuinte vem, em alguns casos, tendo derrota, mas em alguns outros casos ele vem tendo um resultado bastante promissor, especialmente em relação a teses que visam a excluir tributos da base de cálculo de tributos que incidem sobre a receita. Seria o caso aí da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, que essa é uma tese amplamente conhecida, que o Supremo julgou em 2017 um recurso extraordinário favoravelmente ao contribuinte. Né? Agora ele pende apenas de embargo de declaração aí da PGFN para modular os efeitos e para esclarecer o alcance dessa decisão, se referiria ao ICMS destacado ou efetivamente cobrado.
Mas você também tem aí na pauta do Supremo decidir se o próprio PIS e COFINS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS da CPRD. Então, essas teses tendem a seguir essa orientação firmada nesse precedente que eu falei, e aí tendem a ter um desfecho favorável ao contribuinte. Então, pode ser que é um grande absurdo, né, a gente ter tributos incidentes sobre tributos. E, evidentemente, qualquer forma de alívio da carga tributária do contribuinte em uma situação de alta competitividade, enfim, é um fluxo de caixa, é algo que faz bem, é algo que é uma oportunidade que ele deve aproveitar, caso seja do seu interesse, claro, né? Mas a gente tem aí no Supremo uma tendência, né? E, claro, vários julgamentos para acontecer, né? A gente tem aí a questão da contribuição ao SEBRAE, né, o Sistema S, depois da Emenda Constitucional 33, o adicional do FGTS, né, também depois da Emenda Constitucional 33, se permanece válido ou não a cobrança. Então, são decisões que a gente está aguardando um desfecho, mas a gente acredita que pode ser que sim, que vire a favor do contribuinte, isso é uma coisa muito boa. Multa na compensação, né? Hoje em dia é um absurdo, o contribuinte ele pleiteia a compensação só por ser não homologada ele já sofre uma multa tributária, que é um absurdo. Então isso também está para ser decidido no Supremo. Enfim, temos aí um momento muito propício para algumas teses e um momento muito bom para um momento também de muita apreensão da nossa parte para saber qual vai ser a orientação do Supremo em relação a vários temas que são pertinentes para as empresas. Então, assim, é o que eu disse no começo da nossa fala, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, a coisa está, enfim, tá gerando, a gente tem um momento muito acelerado aí de questões tributárias. Doutor Roberto Codorniz, é um imenso prazer recebê-lo aqui no ILESP Talks. Eu tenho certeza absoluta que a sua explanação esclareceu muito bem várias empresas. O ILESP hoje tem mais de 3.000 associados e eu tenho certeza absoluta que eles irão tirar um ótimo proveito e provavelmente algumas dúvidas ainda devem ficar e eu quero deixar aqui que você procure aqui o Dr. Roberto Codorniz. Ele tem lá o Instagram dele, que está aqui, você está vendo aqui, talvez você possa enviar ali as suas dúvidas. Dr. Roberto Codorniz, muito obrigado por estar no ILESP Talks. Muito obrigado, César. Obrigado a todos pela atenção. Foi um prazer. Um abraço ao seu pai, gosto muito dele. Viu? Muito obrigado. Leve o meu abraço a ele e de todos os membros do Instituto de Liderança Empresarial de São Paulo, inclusive do nosso presidente, Mário Mariano Machado, e do nosso vice-presidente, Alexandre Pompeu. Até uma próxima oportunidade, Dr. Roberto Codorniz. Um abraço, obrigado.